Olá, tudo bom? Bom dia. E vamos hoje continuar a nossa conversa sobre o bem, o mal e Jesus de Nazaré, parte 2. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Uma vez que a morte perdeu seu poder sobre a vida, esta passa a ter novo significado para os que têm fé depois do advento de Cristo. Nesse sentido, se vê dramáticas evidências nas altas taxas de sobrevivência entre cristãos nas várias pragas que atingiram o antigo império. Os romanos retiravam as pessoas nas ruas aos primeiros sintomas da doença, porque sabiam que era contagiosa e tinham medo de morrer. Os cristãos, porém, cuidavam de seus doentes, porque não se importavam de morrer, acreditando na vida eterna. Os que foram martirizados por causa de sua fé foram reverenciados como santos, capazes de interceder junto a Deus pelos vivos. Seus ossos se tornaram relíquias e suas tumbas a meta das peregrinações. Assim nasceu o culto cristão aos santos, um culto dos mortos e de seus corpos que confundia as elites de Roma. Vocês acrescentam corpos recém-falecido àquele, o de Cristo, morto há tempos, queixava-se o imperador Juliano, que perseguia cristãos no século IV. Eventualmente, vocês enchem o mundo de tumbas e sepulcros. E, eventualmente, igrejas foram erguidas sobre túmulo de santos. Sendo o exemplo mais famoso o da Basílica de São Pedro, e cemitérios foram transformados em cidades. Como símbolo da nova religião, a cruz significava muito mais do que a vitória de Cristo sobre a morte. Ela também simbolizava uma inversão das normas vigentes. O sofrimento era nobre e não meramente patético, quando aceito como imitação do martírio de Cristo. O perdão, especialmente dos inimigos, tornou-se o símbolo do verdadeiro cristão. Mas radicalmente ainda, Jesus ensinava que no reino de Deus os últimos seriam os primeiros. No Novo Testamento, você encontra Jesus mais entre os mendigos do que entre os governantes, mais entre os doentes do que entre os sãos, entre as mulheres e crianças e não entre os conquistadores, entre as prostitutas e leprosos e não entre os altos sacerdotes. O cristianismo também desafiou as noções vigentes de que seria uma vida virtuosa. Enquanto Aristóteles citava a prudência, a justiça, a coragem e a temperança como as virtudes da vida, Jesus enfatizava a humildade, a paciência e a paz em seu Sermão da Montanha. Enquanto Buda falava na compaixão como uma atitude dos iluminados, Jesus exigia feitos. Nos tempos romanos, essa compaixão cristã se manifestava no cuidado especial com as viúvas, órfãos, idosos e doentes. Quando as autoridades romanas exigiram que São Lourenço, um dos primeiros mártires cristãos, mostrasse as riquezas da igreja,
E ele lhe mostrou os famintos e doentes. 20 séculos depois, a mesma atitude pode ser vista no trabalho de figuras contemporâneas excepcionais no final do século, como a Dorothy Day e a Madre Teresa de Calcutá. Se, como diz Harold Bloom, Shakespeare inventou o homem, pode-se usar a mesma hipérbole para afirmar que o cristianismo descobriu o indivíduo. Vamos ficar por aqui e amanhã, na terceira parte desta série, as forças do bem e as forças do mal e o papel de Jesus de Nazaré, nós vamos continuar essa história muito interessante sobre o cristianismo e o momento em que estamos vivendo, em um mundo conturbado por uma desgraça causada pelo ser humano, na barbárie e na selvageria. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vivo de Capuí. Eu vejo você amanhã.